Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este segundo domingo de janeiro de 2025. Segundo domingo de janeiro. Nós temos lido a passagem de Romanos capítulo 6. Mas eu quero pensar somente um versículo. E como todos nós sabemos, a cada início de ano é um costume das pessoas ao redor do mundo fazerem as suas resoluções para o novo ano, certo? A esse novo ano eu vou começar uma dieta famosa. A esse novo ano eu vou começar a fazer academia. E por aí vai. Uma série de resoluções. E nós, cristãos, o que devemos colocar? Devemos fazer algo semelhante? Não? Aí em Romanos 6:11, nós havíamos lido: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se há uma resolução que os cristãos precisamos fazer, é exatamente essa aqui: considerar-nos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Aí em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo diz bem claramente: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, alguém poderia levantar a questão que aquele gentio levantou diante dos apóstolos: que faremos, irmãos? O que eu devo fazer, diante do Senhor Jesus? A mesma pergunta: o que eu devo fazer? E a resposta nós podemos, com base na Bíblia, dizer entregar a tua vida, trocar a tua vida. Como assim? Queres ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 10:9. Confessar a Ele como Senhor da tua vida e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E continuar vivendo do jeito que o diabo gosta? Não. Aqui em Romanos nós havíamos lido claramente: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então não é assim tão simples a coisa, né? Você ganhou a vida eterna em Jesus Cristo, mas é uma vida pela outra. É uma vida pela outra. Aquele que crê em Cristo deve considerar-se morto para esse mundo.
né? É o que o apóstolo nos coloca aqui em Gálatas 2:20. Já sou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É vida por vida. Ele entregou a sua vida para me conceder, né, a vida eterna. O que eu devo fazer? Entregar a minha vida. Daqui para frente, não vivo mais eu. É o que o apóstolo nos ensina claramente. Em Colossenses 3:3, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, nós lemos o seguinte: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estáis mortos. Se nós começássemos a pensar um pouquinho os sofrimentos terríveis que aconteceram com os cristãos da igreja primitiva, né? Naquela época em que aquele poder dominante, o poder do Império Romano, crucificava, trucidava pessoas, não havia nada que os impedisse. Pegavam pessoas, levavam para o circo romano para serem comidas pelos feras, né? Eles conseguiam feras da Ásia, da África, eles colocavam aí. Tigres da Ásia, leões da África, ursos da própria Europa, eles colocavam aí no circo, e era um espetáculo para aqueles gentios. E os gentios vibravam com isso, né? Seria o Big Brother da época. E quem estava aí sofrendo aquelas atrocidades eram cristãos. E a gente fica pensando, mas como que eles conseguiram enfrentar essas coisas? Porque eles se consideravam mortos. Hoje nós vemos a coisa completamente deturpada, né? As pessoas fazem questão de ir e ser batizadas, mergulhadas nas águas do Rio Jordão. Eu fui batizado pelo pastor São, pelo apóstolo fulanão, nas águas do Rio Jordão. Essa viagenzinha me saiu a $20.000. É mais cristão porque foi batizado nas águas daquele rio? Não é. Mas como era o batismo naquela época, na igreja primitiva? Na igreja primitiva, confessar ao Senhor Jesus e ser batizado era assinar a sua sentença de morte, porque toda a população sabia que em qualquer momento os romanos podiam vir e pegar esses doidos que se levantavam contra César, porque a voz geral era: não há Senhor senão César. Ele era o déspota. A palavra déspota também foi deturpada. Hoje significa uma pessoa que se acha tal, só isso. Mas a palavra déspota, lá 2000 anos atrás, no grego, significava aquela pessoa que tem poder de vida ou morte sobre as demais.
O César era um déspota. O governo, né, do Império Romano era um governo déspota. Eles tinham poder de vida ou morte sobre qualquer pessoa. Então, quando alguém dizia, eu creio em Jesus Cristo, Senhor, no momento que ele dizia, Jesus Cristo, Senhor, imediatamente, pela lei imposta pelo Império Romano, ele era um fora da lei. Né? Por isso que aqui em Romanos nós lemos, pois todos nós fomos batizados, sepultados com Ele, né, na sua morte. Sepultados com Ele na sua morte. Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Né? Muitos hoje deturpam essas palavras e, bom, como que alguém vai ser sepultado? Vai ser enterrado, então vamos fazer um buraco e enterramos. Mas no batismo, na água, como fazemos? Então vamos mergulhar a pessoa. Percebe? É o tal do simbolismo. É um símbolo. Estamos simbolizando que ele foi sepultado na morte. Mas não era isso que acontecia lá no primeiro século. No primeiro século, isso aqui significava ao pé da letra isso. Você cristão, você aceitou ser batizado como cristão, você está morto. Você já morreu. Né? Por isso, também, foi costume, não é ensinamento bíblico, mas foi costume, lá na igreja primitiva, o costume dos padrinhos. O que significa padrinho? É o pai, a mãe, pequenos. Não é o padrinho. Por quê? Um casal que tivesse seus filhos, e esse casal decidia se converter e virar cristãos, eles procuravam entre os seus, né, parentes, conhecidos, os que eles tivessem mais confiança, e encarregavam os seus filhos. Caso a gente falte, vocês vão criá-los. E aqueles que se comprometessem a criá-los eram os chamados padrinhos. Isso com o tempo foi mudando e foi aplicado ao batismo das crianças. Caso nós faltemos, né? Então vocês se comprometem, sim, então somos padrinhos, somos compadres. Percebe? Hoje está completamente deturpado, mas tudo se iniciou lá na igreja primitiva, quando se declarar cristão era colocar uma sentença de morte sobre si mesmo. Efésios 2:5, onde o apóstolo nos diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Vivendo do jeito que o diabo gosta, morto em ofensas diante de Deus, morto diante de Deus. Mas Cristo deu a sua vida por nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário, e por causa disto, a todo aquele que crê, Deus dá o direito de ser feito filho de Deus. Então, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? Em Efésios 4:22, nós temos o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, é abandonar tudo aquilo que se refere ao velho homem. O que é o velho homem? O jeito que até hoje você viveu.
né? O jeito que até o momento em que você decidiu, não, eu vou seguir ao Senhor Jesus, né? Você vivia em delitos e pecados, pecava e achava graça. Isso é o velho homem. Coisas das quais vos envergonhais, isso está escrito na palavra de Deus, né? A nova vida em Cristo é uma transformação radical, né? É uma transformação radical. Ser cristão é largar tudo aquilo que corresponde a esse viver do jeito que o diabo gosta. Agora não, agora é viver como Deus manda, né? Não é um gostar de Deus, é ordem de Deus, né? Deus gosta da santidade. Não, é um requisito. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é questão de gosto, é questão de requisito. A nova vida em Cristo é uma transformação radical. Segundo aos Coríntios 5:17, onde está registrado, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas imaginemos por um momento aquela figura do campo de concentração que eu sempre tenho colocado para vocês. Um campo de concentração imenso. Desde que você esteja no campo de concentração, os guardas não vão dar um tiro, não vão intervir. Eles só intervêm quando alguém tenta pular a cerca, né? E a palavra de Deus nos diz que Deus enviou seu Filho para resgatar, né? É uma missão de incursão e resgate. A palavra de Deus diz claramente: Ele nos tirou, nos arrebatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Alguém que está dentro desse campo de concentração, ele está incapacitado, não tem poder nenhum para enfrentar esses guardas que os estão prendendo, né? Mas acontece que existe essa incursão. Alguém incursiona e o tira desse campo de concentração e o coloca fora, na liberdade. E uma vez na liberdade, muitos reagem como o povo que saiu do Egito. Lembram? Quando viram que estavam livres, não tinham mais as chicotadas dos egípcios nos seus lombos. Que estavam no meio do deserto, livres. No deserto, mas livres. Eles sentiram saudade, lembra? Quem nos dera a comer as sopas que nós tomávamos. Eles comiam sopa, as carnes, comiam carnes no Egito, escravos, né? Mas eles tiveram saudade da vida de escravidão no Egito. Então muitas vezes as pessoas são tiradas do império das trevas e de repente essa pessoa está se agarrando lá na cerca do lado de fora do campo de concentração, com saudade da vida que tinha no campo de concentração. Percebe? O apóstolo nos diz: coisas das quais vos envergonhais, o tipo de vida que você tinha lá dentro. Não é correto nem mencionar. Se não é correto nem mencionar, quanto mais ter saudade, querer voltar a isso.
E agora me vem à mente uma passagem de Pedro, onde infelizmente alguns fazem isso, e o apóstolo disse como o cão que volta a seu vômito, lembra? Ou como a porca lavada que volta para o lamaçal. A palavra de Deus nos diz bem claro: uma vez cristão, você tem como objetivo a santificação, a nova vida em Cristo. Exija isso. Em Romanos 8, versículos 1 e 2, nós encontramos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Dentro do campo de concentração existe uma lei, sim, lei do pecado. Viva do jeito que você quer, viva do jeito que o diabo gosta, literalmente. Por quê? Porque todo esse tipo de vida, toda essa prática vai levar para a morte eterna. Os que estão dentro do campo de concentração vão ir para o inferno. É isso que a Bíblia ensina. Mas Deus teve compaixão e enviou seu Filho para que morresse por pecadores, fizesse essa incursão e salvasse pecadores. Por isso, o Senhor Jesus disse em certa ocasião: eu não vim chamar justos, eu não vim chamar bonzinhos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E arrependimento é uma mudança total de vida, é a metanoia, né? E quando analisamos a palavra metanoia, ela é muitíssimo mais ampla do que arrependimento, né? Mesmo em português podemos analisar esse arrependimento. O que significa pender? Pender significa ter uma tendência, certo? Arre significa retroceder. É uma tendência a retroceder, a não continuar. Isso é arrependimento. Não, na palavra de Deus, em grego, é metanoia. E o que significa isso? Metanoia significa uma mudança de mente. É isso o significado. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores para metanoia. Deixem de pensar como vocês pensavam antes. Agora sua vida tem que ser regida por outro tipo de pensamento, né? Por outra maneira de pensar, que é o que encontramos em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só nesses 2 versículos poderíamos tirar toda uma mensagem inteira. Basicamente podemos pensar aqui, versículo 1 de Romanos 12, nós temos que apresentar a nós mesmos, apresentei vossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Apresentar a minha própria vida, né? Nós temos um irmão que antes esteve em outro grupo e investiu muito naquela igreja onde participava. Por quê? Porque isso é incutido, que você faça um sacrifício, e realmente as pessoas fazem sacrifícios, né? Você sabe de pessoas que, para auxiliar o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, venderam até as suas propriedades e trouxeram isso para auxiliar o coitadinho, né? É isso que fizeram, mas a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra nos diz o que? Claramente, apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso agrada a Deus, que você se apresente a si mesmo. E aqui o versículo 1 diz, isso é o culto racional. No grego diz, isto é o nosso culto lógico. Versículo 2, e não se conforme, não se adapte a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Antigamente você pensava de um jeito, agora que conhece a palavra de Deus, agora que você é cristão, você tem que se renovar, largue todas essas coisas. Isso que é metanoia. A palavra metanoia vem de noia, que é mente. Vai para além dessa mente, né? Além desse conhecimento humano, essa inteligência humana, animal, e a palavra diz diabólica. Isso está lá em Tiago, né? Agora você tem que aprender uma outra maneira de pensar, uma maneira de pensar que é lá do alto, é a sabedoria que vem lá do alto, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Nós temos então, como cristãos, um chamado à santidade. Observe algo. O que o mundo inteiro busca? Muitos diriam dinheiro. Sim, porque com esse dinheiro você vai conseguir, alguém diria, todas as coisas que a gente quer. Sim, mas existe uma frase que o mundo inteiro utiliza e que sintetiza todas essas coisas, é qualidade de vida. Percebeu? Qualidade de vida. E como cristãos devemos perseguir essa qualidade de vida? Não. A palavra de Deus nos diz que nós temos como nosso objetivo, como nosso alvo, a santidade de vida. Caiu a ficha agora? É completamente diferente. Qualidade de vida. Tudo isto vou te dar se prostrado me adorares. Você sabe muito bem quem falou isso. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Qualidade de vida. Vive do bem, né? Comendo do bem e do melhor. Do bom e do melhor. Se alimentando com pão de ló. É o rico, lá de Lucas, né? Vivendo esplendidamente, regaladamente todos os dias.
qualidade de vida. Alguém vai negar que tinha qualidade de vida? Não, isso é exemplo de qualidade de vida. Só que morreu e no inferno. Né? E o cristão? O cristão tem que ter santidade de vida como seu objetivo. Santidade de vida. E a santidade de vida, mais uma vez, não é aquela juntar as mãozinhas, colocar a cabecinha assim para o lado, uma imagem triste de quem não mata uma mosca, não quebra um prato. Isso não é santidade. Santidade é, de aqui para frente, eu dedico a minha vida ao Senhor Jesus. E aí começa uma briga desgraçada, sabe com quem? Não com as pessoas ao redor. Comigo mesmo. Por isso o Senhor Jesus disse bem claramente: se alguém quer vir a mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Não é negar a esposa, negar os filhos, não. É negar a si mesmo. Não é jogar a culpa nos demais. É você. É negar o que eu gosto. Há alguns domingos atrás, eu apontei para isso. O que é o pecado? O pecado é o que você gosta. E você vai ter que negar e dizer não, para seguir ao Senhor Jesus. Isso faz parte da santificação, que é um processo. Pedro, então, o Evangelho, a Epístola de Pedro, capítulo 1, a primeira epístola, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quem falou isso? Foi o próprio Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Santificação é algo que Deus gosta? Não. Santificação é algo que Deus exige. Ele requer santificação. Viver assim, largadão nesse mundo, né? É o jeito que o diabo gosta. Aí gosta. Mas santificação é o jeito que Deus exige, né? Porque claramente aí em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 4:7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Né? Nós havíamos partido de Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortos para o pecado e vivos para Deus. É uma troca de vida. Eu entrego a minha vida que não serve para nada, que até hoje foi vivida como do jeito que o diabo gosta, entregar essa vida para ter a vida eterna. Mortos para o pecado e vivos para Deus. A nova vida em Cristo é uma transformação radical, é um chamado à santidade. O mundo coloca qualidade de vida, Deus coloca santidade de vida.
O objetivo de alguns, obter qualidade de vida. Fazer qualquer coisa para ter maior quantidade de dinheiro, para ter qualidade de vida. E o objetivo de aqueles que são chamados pelo próprio Espírito Santo. Santidade de vida. Em Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, versículo 22, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, nós sabemos essa palavrinha, é escravos de Deus, é isso aqui, a escrava do Senhor. Nós também temos que seguir o exemplo de Maria. O pastor está falando que nem um padre. Não, isso está escrito na palavra de Deus. Maria disse, eis aqui a escrava do Senhor. É isso que está escrito. E nós devemos seguir esse exemplo. Eis aqui o escravo do Senhor. Agora, libertos do pecado e feitos escravos de Deus, servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queira o Senhor Deus nos dar compreensão de que neste mundo nós, como cristãos, já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo. Quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados. Essa é a bendita esperança que todo cristão tem. Mas enquanto não chega aquele dia, nosso objetivo é viver em santidade de vida. Queira o Senhor Deus conceder essa compreensão a cada um de nós. Amém. Em mim, ó Deus,